Boa tarde, pessoal. Sou o tio Matheus, dando sequência à nossa EBF aí, que começou ontem com a lição da tia Sueli. Hoje eu que vou trazer a mensagem para vocês e o desafio. E seguindo a nossa EBF, né, a nossa Escola Bíblica de Férias, né, que o nosso tema aí vocês devem lembrar, vocês repitam aí com o papai, com a mamãe, com quem vocês estiverem aí, que é recalculando a rota. E a nossa divisa, que está lá em João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. E seguindo aí, falando sobre os nossos personagens aí, sobre as pessoas da Bíblia aí que recalcularam as suas rotas. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito legal, muito interessante, que é sobre José, né? Tem alguns José na Bíblia, mas a gente vai falar sobre José do Egito aí. E o tema do nosso estudo de hoje vai ser José, uma vida de perdão. Essa história de José, né, a gente vai achar lá no livro de Gênesis. Ela começa lá no capítulo 30, no versículo 22 e vai até o capítulo 50, né? Então vamos começar a nossa história. Há muitos anos atrás, na terra de Arã, havia um jovem chamado Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac, para vocês lembrarem, foi o filho prometido a Abraão e Sara, né? Abraão e Sara foi a nossa história de ontem. E o filho que Deus prometeu para eles foi Isaac. Aí Isaac é o pai de Jacó. E na Bíblia fala que de todos os filhos, José era o preferido. Um dia, os irmãos de José, com os rebanhos de cabra e ovelha, foram para um lugar muito distante, chamado Siquém. E Jacó, preocupado com seus filhos, pediu que José fosse atrás deles. E José foi procurar seus irmãos. E José chegou em Dotã, onde eles estavam. E José, né, outra coisa que acontecia com José, ele tinha vários sonhos, que nesses sonhos ele era maior do que o seu irmão, ele era mais importante que seus irmãos. E por causa dessas coisas, seus irmãos tinham muito ciúme. E quando José chegou em Dotã procurando eles, que eles avistaram José vindo de longe, eles fizeram um plano, tramaram contra José. Resolveram jogar José em um poço seco, um poço de água, né? Esse poço já tinha secado, eles prenderam José ali. Só que aí um dos irmãos teve uma ideia ao ver uma caravana. Essa caravana é um grupo de pessoas que estavam indo para o Egito. Eles resolveram vender José como escravo para o Egito. Então venderam José, pegaram a sua túnica, rasgaram e passaram sangue de um bicho, sangue de uma cabra, para chegar em casa e fazer outra mentira, contar para o seu pai como se José tivesse morto. Olha só como que a vida de José já começou a mudar. José já começou a ter que recalcular a sua vida. Ele foi para o Egito, para outro país, ele não conhecia ninguém, chegou lá como escravo. Ao chegar no Egito, José foi para a casa de uma pessoa chamada Potifar. E na casa de Potifar, Potifar era uma pessoa importante no Egito. Ele era o chefe da guarda. Ele, na casa de Potifar, ele governava a casa de Potifar, ele tomava conta de tudo na casa de Potifar, porque em todos os momentos Deus estava com José. Só que na casa de Potifar, a mulher de Potifar armou outra mentira contra a vida de José. E por causa dessa mentira, José foi preso. José foi para a prisão por causa dessa mentira, né? E na prisão, José, recalculando sempre a rota da sua vida, sempre vendo que Deus estava com ele, na prisão ele se comportou muito bem.
e pelo seu bom comportamento colocaram ele como responsável pelos outros presos. E aí acontece que teve um dia que chegaram 2 presos, né, lá na prisão, que mudaram a vida de José. Esses 2 presos tiveram sonhos. E Deus dava esse dom a José de interpretar os sonhos, de revelar os sonhos. E José revelou o sonho dessas 2 pessoas, desses 2 homens. E José virou para eles e falou: quando aconteceu o que eu falei com vocês do sonho, vocês lembrem de mim. Só que eles não lembraram, eles saíram da prisão depois do que aconteceu, depois de José revelar o sonho, e eles não se lembraram de José. José ficou 3 anos ainda preso, até que o faraó, que era o governador do Egito, teve um sonho. E ninguém no Egito conseguiu interpretar esse sonho do faraó. Até que um daqueles homens que foi preso, que José revelou um sonho, falou para faraó: eu conheço um homem que possa revelar o seu sonho, faraó. E o faraó mandou trazer essa pessoa era José. E José chegou diante do faraó e revelou o sonho do faraó. Falou o que iria acontecer. E o faraó colocou José como governador do Egito. José só estava abaixo do faraó no Egito. Ele comandava todo o Egito. E naquela época veio uma grande fome no mundo todo. O mundo todo não tinha alimento. E José, por ser o governador, ele tinha guardado muito alimento no Egito. O povo do Egito não passar fome. E o pessoal dos outros países começavam a ir ao Egito querer comida. Até que, olha só, quem foi lá no Egito buscar comida? A família de José. Os irmãos de José que o venderam para o Egito como escravo, eles chegaram lá para comprar comida. Quando José reconheceu seus irmãos, isso é uma parte muito importante na história para ele. Ele não ficou com raiva, ele não quis se vingar dos seus irmãos. Ele, o que ele fez? Ele mandou comida para todos que estavam junto com seu pai, para os seus irmãos, se encontrou com eles e os perdoou, né? Ele reuniu a família toda, mandou que trouxessem todos para o Egito com ele, né? Lembrando o nosso tema aí, que é recalculando a rota, né? O que a gente aprende com toda essa história de José? José teve que, em vários momentos da sua vida, recalcular a sua rota, né? Teve que refazer, ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa de uma pessoa que ele não conhecia, passou por outra mentira, foi parar na prisão. Na prisão, ele ajudou 2 pessoas que não se lembraram dele, e depois ele foi parar na casa do faraó, no palácio do faraó. Ou seja, José sempre teve que recalcular a sua rota, mas José sempre se lembrou que Deus estava com ele, né? Ele sempre recalculou a rota dele, mas lembrando que tudo Deus estava junto. E uma característica que José ensina para a gente, que a gente tem que ter, é o perdão. José teve uma vida que ele sempre perdoou. Ele perdoou os irmãos, perdoou a mulher de Potifar, aqueles homens na prisão. Então a gente tem que pedir a Deus para a gente ter uma vida e saber perdoar aqueles que fazem algo contra nós. Então, pessoal, agora aqui, ó, o nosso desafio de hoje. Ó, esse pratinho aqui, ele tá com água e orégano. Isso representa quando alguém faz alguma coisa contra a gente, né? Se eu não tiver o amor de Deus, a minha mãozinha direita aqui vai representar. Se eu não tiver o amor de Deus e quiser mexer naquilo, ó, meu dedo vai ficar sujo. Eu não consigo perdoar o que fizeram comigo, se eu não tiver Deus no meu coração. Olha, eu não consigo influenciar aquela pessoa, ela não limpa o coração dela, eu também não limpo o meu. E nós dois ficamos sujos por causa daquela maldade. Mas se eu tenho o amor de Cristo, olha só o que acontece. Ó, a gente perdoa e limpa.
em relação àquilo que acontece com a gente. Ó, e para você fazer essa experiência aí sobre o perdão, para você contar para as outras pessoas, o tio agora vai contar para vocês. Ó, é água com orégano, como eu já falei, e o segredo tá, um dedo meu estava puro, e no outro você coloca uma gotinha de detergente, que é para fazer o orégano espalhar, para você poder contar essa historinha do perdão aí para as outras pessoas e abençoar a vida delas. Agora a gente vai orar, tá bom? Papai do céu, que o Senhor abençoe essa IBF, nossa semana de desafios, que nós possamos aprender cada dia mais e mais, Senhor. E assim como José, Senhor, que recalculou a rota da sua vida através do perdão, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido, a quem nos tem feito mal, Senhor. Abençoe a nossa vida, nossa semana de desafio, cada professor que está trabalhando nessa EBF. Em nome de Jesus, amém.